Olá, pessoal. Vamos falar agora de um tema que sempre fica muito difícil para o professor de Direito Tributário de defender, apesar de ser uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Durante muitos anos a gente teve que lecionar aulas a respeito dessa súmula, mas sabendo que a gente estava falando algo que era contrário, inclusive, ao posicionamento dentro da própria Receita Federal do Brasil, que era a utilização da súmula 584. Finalmente, em meados de junho de 2020, a súmula foi cancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Somente aquele que a princípio pode instituir a súmula pode cancelar a súmula, e foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez. Vamos lembrar da súmula? Vai na telinha para você ver. A súmula 584 falava assim, ó: ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deva ser apresentada a declaração. Nós sabemos que para a tributação do imposto sobre a renda, você tem o ano base, vamos chamar aqui agora de X0, e o ano da declaração, vamos chamar agora aqui de X1. No ano base, você ofere os rendimentos, seja você pessoa física ou pessoa jurídica. No ano da declaração, né, no caso da pessoa física, lá em último dia útil de abril, você entrega a declaração do imposto de renda da pessoa física, por exemplo. Então, você sempre declara aquilo que já aconteceu. E a grande polêmica era em que dia era considerado o dia do fato gerador do nosso tributo, uma vez que o fato gerador do nosso imposto sobre a renda é um fato gerador continuado, segundo a nossa doutrina, ou seja, ele vai gerar efeitos durante um determinado período em que vários fatos acontecem, vários fatos jurígenos, vários fatos geradores acontecem naquele período, várias aquisições, né? Nós temos aqui o imposto sobre a tributação da renda e proventos, então várias concentrações, aquisições, acréscimos patrimoniais vão acontecendo durante o período e você vai fazer a apuração no período seguinte. Então havia uma polêmica a respeito da data do que seria esse fato gerador. Se seria 31 de dezembro, o fato gerador continuado, a princípio você escolhe um dia para você cobrar o tributo, então 31 de dezembro do ano base, ou seria 1º de janeiro do ano de declaração. Então havia uma polêmica quanto a essa situação, que culminou aí na súmula 584, onde uma lei qualquer, a princípio no ano da declaração, poderia retroagir e gerar efeitos na tributação do ano base, é o que diz a súmula. Olha aqui para mim. É claro que como professor de direito tributário, juntamente com todos os outros colegas professores, a gente é totalmente contrário ao posicionamento dessa súmula, porque ela fere o princípio da retroatividade da lei tributária, que somente tem exceções em algumas determinadas situações. Fere também o princípio da anterioridade anual, fazendo com que a lei nova venha a retroagir, né? Quer dizer, em vez de ela gerar fatos novos para frente, para novos fatos geradores, ela vai gerar coisas retroativas sem poder fazê-lo de acordo com o Código Tributário Nacional e as normas gerais no nosso Código Processual. Então, de alguma forma, a súmula, sempre a gente dava essa aula e falava assim, ó, só cai na prova se cair literalmente, tome cuidado, que pode ser a literalidade da súmula que o avaliador está pedindo. Fora isso, sem mais delongas, nem aplicável ela é mais. Bom, mas, finalmente, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria mudou e a gente vai trazer agora para você, inclusive, a excelente aula ministrada pelo professor Sacha Calmon na sua obra, né, no seu curso de Direito Tributário, então a gente vai falar aqui para você. Vai na telinha para você ver. Então veja lá, ó, o STF então decidiu cancelar a sua antiga súmula 584. O princípio da irretroatividade tributária assegura ao contribuinte o direito de não ser cobrado com novas hipóteses de incidência ou majorações ocorridas após o início do período base. Veja a brilhante explicação do professor Sacha Calmon para a inconstitucionalidade da posição cristalizada na súmula 584 do Supremo Tribunal Federal. Como se sabe, o imposto de renda no Brasil, das pessoas físicas e jurídicas, salvo determinadas exceções, como mudança para o estrangeiro, encerramento de atividades e outras, está estruturado pelo dualismo, ano base, ano da declaração, conforme comentamos. No ano base, 1º de janeiro a 31 de dezembro, ocorrem os fatos jurígenos. No ano da declaração, o contribuinte recata os fatos tributáveis, aproveita as deduções,
compensa os créditos fiscais, dimensiona a base imponível, aplica alíquotas, obtém o quantum devido, recolhe imposto sob a condição suspensiva de a posteriori o fisco concordar com o imposto declarado. Em caso de recolhimento a menor, ocorrerão lançamentos suplementares. É intuitivo na espécie que o aspecto temporal da hipótese de incidência fecha em 31 de dezembro do ano base, porque o fato jurígeno do imposto de renda é continuado. Em 31 de dezembro cessa o movimento e tudo se cristaliza. O filme em exibição desde 1º de janeiro chega então ao fim, ao último átimo de tempo de 31 de dezembro de cada ano base. Nesta data temos o irreversível. No ano do exercício da declaração, o que se tem é o relato descritivo e quantitativo dos fatos jurígenos, suporte da tributação. Para satisfazer o princípio da anterioridade, é necessário que a lei de regência do imposto de renda seja vigente em 31 de dezembro do ano anterior ao ano base, pois teriam os contribuintes a prévia informação do quadro legal que regularia as suas atividades tributárias antes delas realmente ocorrerem. A súmula do STF, no entanto, entendia o contrário, impressionada por uma polêmica acadêmica, mas não só por isso, que discutia sobre o dies et quem, ou seja, o dia do final do prazo, né, de aquisição, final do período aquisitivo. Então ele fala, se discutia sobre o dies et quem do período aquisitivo da renda, sim, em 31 de dezembro do ano base ou em 1º de janeiro do exercício seguinte, o exercício da declaração. Esse academicismo, segundo o professor, é irritante, pois o importante é e sempre será o contribuinte saber, antes de realizar as suas atividades, o quadro jurídico de regência dessas mesmas atividades, o que leva em tese de que só o dia 31 de dezembro seria ética e juridicamente o dia apropriado. Caso contrário, falar em princípio da anterioridade traduziria uma enorme toleima, ou tolice, acresce na seriedade e nas funções do princípio. Interessa aos jogadores de um time qualquer, de um esporte qualquer, jogar sem saber das regras do jogo e só tomar conhecimento delas após o jogo no vestiário. Privilegiado é o árbitro, pode valorar a posteriori o vencedor e os vencidos. Ora, tal era a situação do imposto de renda no Brasil antes da Constituição de 88. Vale dizer, o imposto de renda não só não respeitava o princípio da anterioridade, como tornava o imposto retroativo, contra o princípio geral do direito universalmente aceito e praticado. Agora o quadro é outro. O artigo é o 150, inciso 3, alíneas A, B e C, rechaça a prevalência da súmula 584 sem qualquer sombra de dúvidas. Esse é, ao menos, a nosso sentir, no que somos acompanhados por grande parte da doutrina e até mesmo nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Professor Sacha Calmon, no seu curso de Direito Tributário Brasileiro, 17ª edição, Editora Forense 2020. Sim, meus queridos, dá para entender aí pelo professor, comentou claramente, né, que a situação se tornou assim impraticável de aplicação da súmula 584. E isso culminou no cancelamento da súmula, né? Então, o resumo da ópera dessa história toda é o cancelamento da súmula 584, coisa que a princípio pode até cair na tua prova, mas agora sem efeitos. Quer dizer, ele pode ainda lembrar desse texto anterior da súmula, mas ele não está mais gerando efeitos no mundo jurídico brasileiro. Então vai na telinha. Resumindo, em suma, encontra-se superado o entendimento exposto na súmula 584 do Supremo Tribunal Federal. Esse enunciado é incompatível com os princípios da irretroatividade e da anterioridade. Por esta razão, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo cancelamento do verbete. STF, plenário, recurso extraordinário 159180, relator ministro Marco Aurélio, julgado em 22 de junho de 2020. Informativo 987. Olha aqui para mim. Então, meus queridos, firmes do propósito, sempre pegando as informações para poder trazer aqui na sua preparação para o próximo concurso da Receita Federal do Brasil. Não perca o lançamento do nosso curso novo de Legislação Tributária Federal, bem completinho lá no SOS Curso. Fiquem com Deus, bons estudos, vamos detonar, vamos invadir a Receita Federal do Brasil. Vem com a gente, até mais.